Para aí mesmo. A voz grossa do segurança ecoou como um trovão sob o sol escaldante de Campinas. O homem de camiseta amarela e boné surrado deu mais um passo, mas foi imediatamente barrado por um braço rígido. Área restrita, parceiro. Só entra convidado com credencial, disse o segurança, com o olhar de quem estava pronto para arrumar confusão. O homem respirou fundo. O calor do asfalto subia como uma onda quente. Ele ajeitou os óculos escuros e respondeu num tom calmo. Eu tenho um convite. Sim. Está aqui comigo. O segurança deu uma risada curta e seca. Convite. Deixa eu ver. O homem tirou do bolso uma folha dobrada com cuidado. Era o convite impresso para o evento de inauguração do Centro Esportivo Vida em Movimento, um projeto social que prometia transformar o bairro com quadras, campos e salas de estudo para crianças carentes. O segurança pegou o papel sem olhar direito, balançou a cabeça e soltou. Tá de brincadeira comigo, né? E apontou o dedo na cara dele. Isso aqui é falsificado. Já vi uns 3 tentando entrar com cópia de internet. Não é falsificado. O homem respondeu, tentando manter o tom sereno. Eu participei da criação desse centro. O segurança cruzou os braços, zombando. Ah, é? E eu sou o Pelé. Então. E o alto, chamando a atenção de quem passava. Amigo, olha pra você. Camisa amassada, calça comum, tênis velho. Você acha que quem patrocina um centro desses vem assim? Alguns convidados começaram a olhar curiosos. Uma senhora cochichou com o marido. Deve ser algum fã tentando ver o Kaká de perto. O homem baixou os olhos por um segundo, respirou fundo e insistiu. Eu não vim como celebridade. Vim como cidadão. O segurança bufou. Cidadão? Aqui hoje só entra empresário, político e imprensa. Se não tiver terno e credencial, tchau. Meu nome está na lista. O homem ainda tentou argumentar. Ricardo Isaacson dos Santos Leite. O segurança arregalou os olhos e soltou uma gargalhada debochada. Ah, pronto. Agora virou comédia. Tá se passando por Kaká. É sério isso? Ele deu 2 tapinhas no ombro do homem. Cara, vai arrumar um emprego em vez de inventar história. As pessoas ao redor riram. Uma moça da equipe de limpeza, que varria a calçada, olhou desconfortável. O homem, ainda calado, guardou o papel no bolso. Eu só quero falar com o coordenador do evento. Henrique, pode chamá-lo, por favor? Não posso. O segurança o empurrou de leve, abrindo os braços. Aqui não é lugar para autógrafo, meu amigo. Dá meia volta. Mas eu não estou pedindo. Chega. O segurança gritou, interrompendo. Quer que eu chame a polícia? O homem ficou em silêncio por alguns segundos. O som dos aplausos vindo de dentro do centro recém-construído invadiu a rua. A cerimônia já tinha começado. Ele ergueu o olhar e observou, por entre o portão de ferro, a grande faixa que dizia: Centro Esportivo Vida em Movimento, um projeto para o futuro das nossas crianças. Aquela era a frase que ele mesmo ajudara a escrever meses antes, em uma reunião simples com a equipe de comunicação. O segurança murmurou: Sai logo daqui. Vai, antes que eu perca a paciência. O homem apenas acenou com a cabeça e deu 2 passos para trás. Tudo bem, não se preocupe, eu não vou atrapalhar o evento. Mas, quando se virou para ir embora, o segurança ainda completou. E vê se para de se achar. Ninguém vai acreditar que o Kaká aparece num lugar desses. O sol refletiu no asfalto, queimando os olhos. O homem andou devagar até a sombra de uma árvore próxima. Tinha o rosto tranquilo, mas o coração apertado. Do outro lado da grade, Henrique, o coordenador do evento, gesticulava ao microfone, apresentando os nomes dos parceiros e patrocinadores. E, claro, um agradecimento especial ao nosso maior colaborador, aquele que acreditou nesse sonho desde o início. Ele fez uma pausa teatral, esperando aplausos. Ao nosso querido Kaká, que deve estar chegando a qualquer momento. O público aplaudiu efusivamente. A imprensa apontou as câmeras para a entrada. Santos, o segurança, inflou o peito de orgulho. Hoje não vai ter bagunça, pensou. Mas o verdadeiro Kaká, o homem de camiseta amarela e boné simples, estava do lado de fora, sozinho,
observando tudo com uma mistura de tristeza e ironia. Um grupo de crianças passou correndo pela calçada, chutando uma bola velha. Moço, vai ter jogo lá dentro? Perguntou uma delas. Ele sorriu. Vai sim, mas hoje é só dos adultos. Amanhã, talvez seja de vocês. A gente queria entrar para ver o Kaká. Gritou outro menino, animado. Ele respirou fundo, olhou as crianças e respondeu com ternura. Quem sabe ele já não tá por aqui. Os meninos riram e saíram correndo. O homem ficou ali, olhando a poeira levantar depois da bola. No portão, o segurança ainda olhava para os lados, desconfiado. Uma moça da equipe de comunicação, Fernanda, aproximou-se apressada. Santos, você viu alguém com o nome Ricardo Isaacson na entrada? Vi? Sim. Um maluco aí, dizendo que era o Kaká. Eu despachei. O quê? Fernanda ficou pálida. Você mandou ele embora. Claro, achou que eu ia cair nessa. Ela olhou em volta, desesperada. Meu Deus, Henrique vai surtar. Por quê? Porque o Kaká chegou a pé. Santos. Ele não quis vir com o motorista. Disse que queria ver como as pessoas chegam até o centro. O rosto do segurança perdeu a cor. Você tá brincando. Brincando nada. Ele é o patrocinador principal. O motivo de toda essa festa. Santos ficou mudo, com o olhar perdido. Fernanda saiu correndo em direção à rua. Mas o homem já não estava mais ali. Kaká caminhava pela avenida, o sol refletindo em sua pele suada. Entrou em uma padaria simples na esquina. O cheiro de pão recém-saído do forno se misturava ao barulho da TV ligada no noticiário local. Um café preto, por favor, pediu. A atendente observou por alguns segundos. Rapaz, você parece o Kaká, disse, rindo. Ele sorriu de leve. Já me disseram isso antes. Ela serviu o café e comentou. Estão falando dele agora mesmo. Vai inaugurar um centro esportivo aí perto. Gente boa, dizem que ajuda muito os pobres. Kaká olhou para o chão. É, dizem que sim. Do lado de fora, carros de reportagem passavam buzinando. A cidade parecia vibrar com o evento. Ele, no entanto, sentia um vazio difícil de explicar. Não por ter sido barrado, mas por perceber o quanto a aparência ainda definia o valor de alguém. Enquanto isso, Fernanda e Henrique corriam de um lado para outro. O prefeito já estava impaciente. Cadê o homenageado? Perguntou o prefeito Almeida, suando sob o terno escuro. Não temos o dia inteiro. Henrique, nervoso, tentava disfarçar. Deve estar a caminho. Senhor, houve um pequeno mal-entendido. Mal-entendido. Almeida franziu o senho. Como assim? Fernanda, sem fôlego, chegou perto e sussurrou. O segurança barrou ele. Senhor, achou que fosse um impostor. Henrique arregalou os olhos. O quê? O prefeito balançou a cabeça em desaprovação. É inacreditável. Vocês organizam uma cerimônia para homenagear o cara e conseguem humilhar ele antes do discurso. Parabéns. Henrique pegou o celular e ligou freneticamente. Ligações diretas? Nada. O número dele tá desligado. Ótimo, disse o prefeito. Então ele deve estar indo embora. E com toda razão. O segurança Santos, pálido, tentou se justificar. Senhor, eu não sabia. Ele veio a pé. Parecia um cara qualquer. Henrique explodiu. Exatamente. É isso que ele sempre foi. Um cara simples. E era justamente isso que a gente queria mostrar ao mundo. Na padaria, o celular de Kaká vibrou sem parar. Ele olhou para a tela. Dezenas de chamadas de Henrique. Ele não atendeu. Pegou a xícara, tomou o último gole e deixou uma nota de R$ 50 no balcão. Fica o troco para a senhora, disse a atendente. Nossa, obrigada. Ela respondeu, surpresa. Boa sorte, viu? Ele sorriu de novo, dessa vez mais sincero. Sorte é para quem não acredita em propósito. Saiu, colocou o boné e começou a caminhar de volta para casa. Enquanto isso, no palco principal, o locutor anunciava constrangido. Senhoras e senhores, devido a um imprevisto, nosso convidado de honra não poderá comparecer à cerimônia. Um burburinho se espalhou entre o público. Henrique olhou para o portão com um peso no peito.
Fernanda, com lágrimas nos olhos, disse baixinho. Ele deve estar decepcionado demais para voltar. Henrique respirou fundo. Então a gente vai até ele. Nem que eu tenha que vasculhar a cidade inteira. Do lado de fora, Kaká seguia o caminho pela avenida. Crianças continuavam jogando bola em calçadas irregulares, desviando de buracos e carros. Ele parou por um instante e observou a cena. Um garoto chutou a bola com tanta força que ela foi parar perto dos seus pés. Desculpa, moço, gritou o menino. Kaká pegou a bola e devolveu com um toque leve. Precisa. Você joga bem, garoto. Como é seu nome? Davi, respondeu o menino. Continua assim, Davi. Joga com coração. É isso que faz o futebol bonito. O menino sorriu, sem saber que estava diante do próprio ídolo. Kaká seguiu andando. O som das risadas infantis ficou para trás, misturando-se ao barulho da cidade. Dentro dele, porém, crescia a certeza de que algo maior nasceria daquela manhã. Não um escândalo, mas uma lição sobre respeito e humildade. Horas depois, o telefone de Henrique tocou. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu ele, ansioso. Do outro lado, a voz serena. Henrique, aqui é o Kaká. Henrique gaguejou. Meu Deus, Kaká, mil desculpas pelo que aconteceu. O segurança foi um idiota. Eu. Calma, interrompeu Kaká. Não estou bravo. Só triste. Triste porque percebi que até um lugar criado para unir as pessoas ainda tem muros invisíveis. Henrique ficou em silêncio. Mas a boa notícia, continuou Kaká, é que os muros se derrubam com atitude. Quero que amanhã o centro abra as portas não só para os convidados, mas para todo mundo. Sem crachá, sem terno, sem pulse. Claro, respondeu Henrique, emocionado. Vamos fazer isso, eu prometo. Ótimo, disse Kaká. E quanto ao segurança, não demitam ele. Ensinem. A ligação caiu. Henrique ficou parado, o celular na mão, sentindo o peso das palavras ecoando no ar. Naquela noite, as redes sociais começaram a borbulhar. Alguém havia gravado um vídeo do homem barrado no portão. O título: Segurança expulsa homem humilde sem saber que era Kaká. O vídeo se espalhou em minutos. Comentários se multiplicavam. Esse é o Brasil real. Julgar pela aparência é o primeiro erro. Kaká mostrando mais uma vez que é ser humano de verdade. Enquanto isso, na varanda de casa, ele olhava o céu estrelado e sorria. O barulho das notificações não o impressionava. O que realmente importava era o que viria depois. A chance de transformar a humilhação em aprendizado. Ele fechou os olhos e murmurou para si. Amanhã, a gente recomeça. Do jeito certo. A manhã seguinte começou com um silêncio estranho em Campinas, um silêncio de ressaca moral. O evento de inauguração havia terminado no papel, mas na vida real ele continuava reverberando em cada esquina, padaria, grupo de WhatsApp, rádio de táxi e timeline de rede social. O vídeo do homem de camiseta amarela barrado no portão corria como fogo em capim seco. Os comentários pulavam, indignados, pareceres improvisados de sociólogos de sofá e também de gente simples, que sabia, desde sempre, que a aparência é um filtro injusto. No gabinete do prefeito Almeida, o celular vibrava sem cessar. Ele chegou cedo, terno sem gravata, mangas dobradas, cabelo ainda úmido, e foi recebendo um balaio de más notícias, emissoras de TV pedindo posicionamento, colunistas políticos falando em simbolismo desastroso, um vereador da oposição chamando a inauguração de Teatro da Vaidade. Entre os recados, um se destacava em letras maiúsculas. Henrique na sala do prefeito. Urgente. Henrique, o coordenador do evento, entrou com o rosto amassado de uma noite mal dormida. Ao lado dele, Fernanda, da comunicação, segurava um tablet com as manchetes abertas como feridas. Diga que é exagero, disse o prefeito, antes mesmo do bom dia. Diga que não é o que parece. Henrique respirou fundo. Prefeito, é exatamente o que parece. O silêncio caiu com peso. Fernanda virou a tela do tablet. O vídeo, o recorte do momento em que Santos, o chefe de segurança, empurra de leve o homem de amarelo. Uma pausa, a frase gelada da internet.
Ninguém vai acreditar que o Kaká aparece num lugar desses. O povo é severo com a hipocrisia, murmurou Almeida, passando a mão no rosto. E com razão. Eu já tentei ligar pro Kaká umas 20 vezes, disse Henrique. Ele atendeu uma vez, ontem à noite. Não estava nervoso, estava triste. E isso é pior. Ele pediu duas coisas. Quais? O prefeito se endireitou. Primeiro, que a gente não demita os Santos. Segundo, que tomemos atitudes concretas para que o centro esteja de fato aberto a todos. Sem fita vermelha invisível. O prefeito apoiou as mãos na mesa, inclinou-se para a frente. E nós vamos. Mas antes, precisamos encontrar os Santos. O Santos da noite mal dormida olhava para o teto do pequeno quarto no bairro pro lado de Ouro Verde, ouvindo o ventilador chacoalhar com um rangido insistente. Tinha uma filha adolescente, Bianca, e uma mãe que morava 2 ruas abaixo, diabética, teimosa como ele. O espelho do armário refletia um homem com 40 e poucos anos, uniforme pendurado, postura cansada. A cabeça latejava. Não era só o temor da punição. Era o gosto metálico da vergonha. Ele já tinha sido o rapaz de roupa simples barrado em tantos lugares que já perderá a conta. Como pôde esquecer isso? Bianca bateu na porta. Pai. Oi, filha. Estão falando de você. Na TV. No celular das meninas da escola também. Ela hesitou. Eu te amo, tá? Santos fechou os olhos e sorriu de canto, machucado. Também te amo, minha princesa. Hoje vai ser um dia cumprido. Ele decidiu não fugir. Vestiu uma camiseta sem o brasão da empresa, calça jeans, chinelo. Pegou o ônibus rumo ao centro esportivo. Precisava olhar o portão de novo. Precisava sentir, na pele, a palavra errado. Assim que desceu na avenida, viu os banners ainda pendurados, um pouco tortos, o gramado recém-plantado brilhando ao longe. E lá, imponente, o portão de ferro, sem ninguém. Uma equipe menor fazia limpeza, recolhia cadeiras, juntava copos plásticos. Santos se aproximou, tocou no frio do metal. Ninguém o reconheceu. Sem uniforme, era apenas um senhor qualquer diante de uma grade. Posso ajudar? Perguntou um rapaz da limpeza. Não, sou eu que devo ajudar, respondeu Santos, sem saber explicar. O celular vibrou no bolso. Número desconhecido. Alô? Santos? Aqui é a Fernanda, da comunicação. O Henrique e o prefeito querem te ver agora, no gabinete. É importante. Ele respirou fundo. Eu vou. O gabinete não parecia um gabinete naquela manhã, mas para a sala de aula na véspera da prova. Assessores cruzavam com pastas, uma equipe de crise improvisada, café amargo, ar-condicionado brigando com a ansiedade. Almeida recebeu Santos com um cumprimento simples, sem senho franzido, sem dedo em riste. Apenas um gesto para que se sentasse. O senhor sabe por que chamamos você, disse o prefeito. Sei, senhor. Eu cometi um erro feio. Santos respondeu, olhando nos olhos do homem à sua frente. Julguei um livro pela capa. Fui soberbo. E fui burro. Se tiver que me demitir, eu entendo. Henrique se inclinou na cadeira. Não vamos começar por aí. O que eu quero entender é como você, que tem a cara do povo, caiu nessa armadilha. Santos apoiou os cotovelos nos joelhos, entrelaçou os dedos. Fui treinado para ver crachá, terno, protocolo. E todo dia eu levo bronca quando uma autoridade acha que a fila anda devagar por minha causa. A gente vira um filtro de vaidade. Ontem, quando vi um homem de boné se apresentando como convidado de honra, meu cérebro gritou impostor. Eu nem ouvi o que ele disse. Eu me ouvi mais alto. Ninguém falou por alguns segundos. Fernanda, com o tablet no colo, registrou mentalmente aquela frase. Eu me ouvi mais alto. Doía, porque era verdade de muita gente. O Kaká ligou ontem, disse Henrique. Ele pediu que não te cortássemos. Disse que o erro foi de todos. Que a imagem importa demais aqui dentro e de menos lá fora. Almeida assentiu. A cidade vai pedir desculpas publicamente, anunciou. E não será desculpa vazia. Vamos anunciar um pacote de medidas hoje mesmo. Primeiro, um protocolo de acolhimento.
O que é isso? É treinar todas as equipes de segurança, recepção e cerimonial para receber pessoas como pessoas, não como figurinos. Segundo, dia de portas abertas no centro esportivo toda primeira semana de cada mês, sem credencial, sem traje, sem lista VIP. Terceiro, criar o selo Respeito Primeiro. Qualquer evento municipal terá de cumprir diretrizes mínimas de acesso e dignidade. Henrique completou. E quarto, vamos convidar o Kaká para voltar, não para ser ovacionado, mas para ser ouvido. Se ele topar, a fala dele será sem tapete vermelho, sem pirotecnia, só microfone e banco de madeira no meio do campo. Santos inspirou, como se o ar lhe voltasse ao peito. Eu quero estar lá, não para me exibir, para aprender. E, se me for permitido, para pedir perdão olhando nos olhos. Vai estar, disse Almeida. Mas antes, precisamos encontrá-lo. Você sabe qual é o café que ele costuma ir? Henrique. Henrique sorriu pela primeira vez naquele dia. Um sorriso cansado. Sei. E sei também que ele vai chegar antes de nós, como sempre faz. O café do centro, a 2 quadras da catedral, tinha paredes com azulejos antigos e um rádio tocando pagode baixinho. No balcão, a dona Zuleide secava xícaras com um pano de prato florido. Quando Henrique, Fernanda e Santos entraram, a sinfonia do lugar mudou de tom. A ansiedade sempre desafina. Bom dia, disse Henrique. A senhora viu? O moço do boné. Zuleide adiantou-se. Olhos vivos. Passa aqui às vezes. Toma café preto, paga e vai embora sem alarde. Hoje cedo, passou sim. Deixou um troco generoso e falou de propósito. Fernanda trocou um olhar com o Henrique. Propósito. Soava como senha. A senhora saberia. Ela começou, mas parou quando a porta abriu de novo. Kaká entrou sem pressa, como quem volta a um lugar que conhece o cheiro. Sem óculos, sem boné, cabelo lavado, camiseta clara. O silêncio do trio caiu no chão de azulejo e quebrou. Ele sorriu de leve. Bom dia. Henrique foi até ele com a mão estendida e a alma na mão. Desculpa. Kaká apertou a mão, sem pressa de tirar. Vamos sentar. Sentaram-se numa mesa no canto, próximo à janela que dava para a rua com árvores. Santos ficou com as mãos no colo, como aluno em prova oral. Zuleide, discreta, deixou 4 cafés e uma garrafa de água e sumiu no balcão, sabendo que não se mete a colher em conversa de perdão. Henrique pigarreou. Ontem foi um desastre, mas foi um desastre que nos mostrou os escombros certos. Prefeito Almeida quer falar com você também, mas primeiro eu quis vir pessoalmente. Não tenho justificativa. Tenho, no máximo, explicação. A gente transformou o protocolo em religião. Viramos devotos de crachá, vestimenta, carro oficial. E esquecemos a liturgia do respeito. Kaká ouviu, olhos atentos, sem interromper. Eu sei, disse, quando Henrique terminou. E não vim cobrar nada. Vim ouvir o que vocês vão fazer além de desculpas. Fernanda respirou, como quem mergulha. Protocolo de acolhimento, dia de portas abertas, selo Respeito Primeiro. E, um convite, queremos que você volte, fale com a cidade no campo. Sem glamour, só voz e verdade. Kaká olhou para Santos. O homem tinha os olhos vermelhos, assustados e firmes. Eu falhei com o senhor, disse Santos, finalmente. E não foi porque eu sou mau. Foi porque eu me esqueci de mim mesmo. Um dia eu também fui barrado no hospital, porque era pobre e suado. Eu deveria ter lembrado disso. Eu sinto muito. Kaká inclinou o corpo para a frente. Erros acontecem. O que não pode acontecer é a gente continuar sendo outra pessoa depois do erro. Ontem eu fui embora, não porque eu sou estrela ofendida. Ele sorriu de canto, mas porque eu queria que o silêncio falasse mais alto do que meu nome. Vocês ouviram. Henrique assentiu. Rápido. O barulho do silêncio foi ensurdecedor. Respondeu. E agora queremos fazer o barulho certo. Então vamos acertar o diapasão, disse Kaká, pousando o café. Tenho 3 condições. Os 3 se entreolharam, canetas invisíveis na mão. Primeira, peçam desculpas para a cidade, não para mim. O erro não me atingiu sozinho.
atingiu a ideia de um lugar aberto. Segunda, formem a equipe de acolhimento com gente que pareça com a cidade. Gente preta, branca, jovem, mais velha, gente de periferia, gente que sabe dizer bom dia de verdade. Terceira, mudem o nome do portão principal, que se chame Portão do Respeito. Não para homenagear o que aconteceu, mas para lembrar todos os dias do que não pode acontecer de novo. Santos inspirou, emocionado. Fernanda anotou mentalmente cada sílaba. Henrique sorriu, dessa vez, mais vivo. Fechado. O prefeito vai gostar do nome. E o mais importante, disse Cacá, olhando para Santos de novo, você abre e fecha esse portão. Mas eu quero que você seja também o homem que convida. Aprenda a reconhecer nos olhos o que o crachá não mostra. E ensine isso para todos os seus. Pode ser? Santos assentiu com vigor. Posso. Eu quero. Obrigado pela chance. Cacá levantou-se. Tenho outro pedido. Mais difícil. Diga, disse Henrique. Sem pirotecnia. Quando eu voltar, sem banda, sem palco alto, sem tapete, um microfone, um som decente, cadeira simples. E chamem pessoas da comunidade para falar antes de mim. O centro não é meu, é delas. Fernanda sorriu grande, como quem encontra o eixo. Vai ser assim. Ele pagou os cafés. Apesar das recusas, deixou gorjeta que Zuleide faria virar bolo de fubá no fim do dia e saiu com os três até a porta. O sol já estava alto, mas uma brisa gostosa correu pela rua. Parecia que a cidade, doida para brigar, preferia fazer as pazes. Até amanhã. Então, disse Henrique. Até amanhã, confirmou Cacá. Quando ele virou a esquina, o trio ficou parado um segundo, olhando o vazio cheio de sentido. Santos quebrou o encanto. Tenho que ir pro centro. O portão me espera. A tarde foi de mutirão. Na sala de reuniões do centro esportivo, técnicos de esporte, pedagogas, guardas municipais e funcionários da limpeza sentaram lado a lado, sem hierarquia visível. Fernanda puxou um flip chart. Escreveu grande. Protocolo de acolhimento. Abaixo, 4 linhas. Cumprimentar toda pessoa com olhar e voz. Perguntar como podemos ajudar. Antes de exigir qualquer coisa. Oferecer informação clara e simétrica. Se é para todos, é para todos. Se não, explicar por que e como será. Revisar roupas e crachás. Códigos não podem humilhar ninguém. Isso aqui não é para inglês ver, disse Henrique, que circulava com um copo de água. Menos chefe, mais colega. É para brasileiro sentir. Santos pediu a palavra, de pé, sem vergonha de si. Eu vou repetir 1000 vezes. Ontem eu falhei. E repito para transformar vergonha em método. A partir de hoje, ninguém passa pelo meu olhar sem ser gente. Se eu perguntar tudo bem, é para ouvir a resposta, não para cumprir obrigação. Uma salva curta de palmas, sincera. A pedagoga Lívia levantou um ponto. Precisamos de placas que falem humano. Nada de acesso restrito em letras de guerra. Que tal posso te orientar? Nos pontos de checagem. Excelente, disse Fernanda, anotando furiosa. E o treinamento? Perguntou um professor de futsal. A gente precisa praticar cenários. Tipo teatro. Vai ter, respondeu Henrique. E vai ser com gente da comunidade fazendo o papel de convidado. Se a pessoa que entra não se sentir bem, recomeçamos. No fim do encontro, todos assinaram uma folha. Não um contrato jurídico, mas um pacto. Respeito é o primeiro ponto. Ao lado, Santos escreveu devagar, com letra grande, que o portão nunca feche por medo. À noite, o prefeito Almeida convocou a imprensa para uma coletiva extraordinária no saguão do centro. Não houve painel digital, nem iluminação de show. 2 fileiras de cadeiras, microfones simples, a bandeira da cidade. Atrás, o portão ainda sem a nova placa. Moradores se aproximaram pelas laterais, curiosos, alguns carregando sacolas do mercado, outros de chinelo. Um senhor de boné comentou: isso aqui é que nem jogo de domingo. Quando dá confusão, a cidade vem olhar. Almeida começou direto. Erremos ontem. E quando a cidade erra, quem pede desculpa sou eu. Não erramos com uma pessoa só. Erramos com uma ideia. A de que protocolo vem antes de respeito. Estamos corrigindo.
A partir de hoje, este portão, ele apontou, passará a se chamar Portão do Respeito. Na próxima semana, teremos o primeiro dia de portas abertas. E estamos implantando o selo Respeito Primeiro para cada evento municipal. Repórteres anotavam. Flash discretos. Nada de triunfalismo. Quanto ao Sr. Santos, chefe de segurança, não será demitido. Um burburinho. Ele será o primeiro a formar nossas equipes no novo protocolo. Quem erra e aprende, ensina melhor. Santos estava ali, de camiseta simples, um passo atrás. Recebeu alguns olhares de desaprovação, muitos de curiosidade e alguns de apoio. Um ajudante de pedreiro gritou: "Faz direito agora, chefe." "Vou fazer", respondeu Santos, de bate-pronto, sem microfone. Fernanda anunciou por fim. "E amanhã, às 10 da manhã, teremos uma conversa pública aqui, no campo, com a comunidade. Se o nosso convidado aceitar, falará conosco. Se não aceitar, também vamos ouvir. Porque ouvir não é prêmio, é obrigação." De volta à casa, Henrique abriu a janela para a noite entrar. O celular vibrou. "Cacá, eu vi a coletiva", disse a voz do outro lado, tranquila. Foi no tom certo. "Amanhã eu vou." Henrique fechou os olhos em gratidão. "Obrigado por..." Começou, mas foi interrompido. "Não me agradeça. Me ajude a garantir que, amanhã, metade das falas sejam dos moradores. Quero ouvir a dona que passa pano no corredor do ginásio, o rapaz da portaria, o professor, a moça que vai trazer o irmão para a escolinha. E por favor, nada de música alta. Vamos deixar o vento falar. Vai ser assim. Outra coisa", acrescentou Cacá, "coloque uma cadeira no gramado, não no palco. E se tiver que botar uma placa no portão antes da hora, tudo bem. Mas que ela esteja baixa, na altura do olho de uma criança." Henrique sorriu. A altura do olho de uma criança. Fechado. Dormiu pouco, mas dormiu com a alma deitada. Na manhã do dia seguinte, Campinas acordou menos hostil consigo mesma. O sol, teimoso como sempre, mas com uma brisa respeitosa. No centro, funcionários penduravam uma placa nova, provisória, Portão do Respeito. Duas crianças, filhas de uma funcionária, assistiam com olhos redondos. Uma delas perguntou: "Mãe, por que chama Portão do Respeito?" A mãe, que na véspera varrera papel de bala sob os saltos apressados de autoridades, respondeu sem pensar muito: "Porque é por aqui que todo mundo entra sem se sentir pequeno." Santos chegou mais cedo do que todos. Passou a mão pela borda da placa, como quem passa na testa de um filho com febre que começa a baixar. Olhou para o gramado, para as cadeiras simples, para o microfone solitário no centro do campo. E olhou, sobretudo, para dentro. Lembrou-se do empurrão, do vai embora, do riso ao fundo. Repetiu, em voz baixa: "Hoje eu convido." Fernanda ajeitou o microfone, testou o som. 1, 2, respeito. E riu sozinha do próprio trocadilho. Henrique caminhava descalço pelo gramado para sentir se o solo estava firme. O prefeito Almeida, sem paletó, conversava com uma senhora que trouxera uma sacola com pães para os voluntários. Às 9h50, um homem de camiseta clara e boné simples dobrou a esquina. Parou diante do portão, respirou e sorriu para Santos. "Posso entrar?" Santos endireitou as costas, sem teatro, sem frase ensaiada. Os olhos disseram antes da boca: "É claro, seja bem-vindo." Abriu o portão e deu um passo para o lado, não como quem cede lugar, mas como quem acompanha. Cacá entrou. Não havia tapete, mas havia caminho. Não havia banda, mas havia ouvido. E havia, sobretudo, a cidade, querendo aprender com o tropeço, para um próximo passo ter menos pedra. Do lado de dentro, o vento soprou do gol para o meio-campo, empurrando leve o microfone. Fernanda o segurou, sem anúncio grandiloquente, apenas disse: "Hoje a gente conversa. Quem quiser falar, levanta a mão. Quem quiser só ouvir, sente-se ao lado. A única regra é simples: respeito primeiro." Cacá sentou na cadeira no meio do gramado. Não começou falando. Esperou. Uma funcionária da limpeza, a moça do "Posso te orientar?", ergueu a mão. Santos,
Instintivamente, foi até ela com o microfone e percebeu. Era a primeira vez, em muito tempo, que sua mão levava voz, não barrava voz. Henrique observou a cena e entendeu. O capítulo 2 da história não era sobre apagar um vídeo. Era sobre escrever um manual invisível de como tratar gente como gente. Campinas, por uma manhã ao menos, estava no tom certo. E, enquanto as falas iam e vinham, de gente anônima a gente conhecida, Cacá olhava para o portão do respeito e imaginava as tardes seguintes. As bolas, as risadas, as queixas justas e as conversas francas. O que tinha acontecido na véspera doeu. Mas, naquele instante, ele soube. A dor já estava virando músculo. O capítulo do pedido de desculpas estava escrito. O próximo seria o da transformação. E o futebol, sempre ele, seria, mais uma vez, a língua franca entre o erro e o acerto. O som das teclas batendo no celular não parava. As mensagens se acumulavam em grupos de WhatsApp, portais de notícias e perfis de redes sociais. Em poucas horas, o vídeo do segurança expulsando um homem simples na inauguração do Centro Esportivo Vida em Movimento já tinha ultrapassado 2 milhões de visualizações. Nos comentários, a revolta crescia. Como alguém pode tratar o Cacá desse jeito? Julgar pela aparência é o reflexo do Brasil que a gente precisa mudar. Esse segurança devia aprender o que é humildade com o próprio Cacá. Enquanto o país discutia o ocorrido, o protagonista de toda a confusão permanecia em silêncio. Cacá não postou nada, não respondeu aos jornalistas, não gravou vídeos, nada. Naquela manhã, o ex-craque acordou cedo, preparou um café preto e abriu as janelas da casa simples onde morava em Alphaville. O sol entrava, tímido, e o som distante de crianças jogando bola o fez sorrir. Pelo menos o centro esportivo ficou pronto, murmurou, olhando para o horizonte. O celular vibrava sobre a mesa. Henrique ligava novamente. Cacá respirou fundo e atendeu. Ricardo, graças a Deus. A voz do coordenador soava aflita. Tá tudo um caos. A imprensa tá em cima. O prefeito quer se pronunciar. O segurança quase foi linchado nas redes sociais. Calma, Henrique. Cacá manteve a serenidade. Isso vai passar. Passar. Você não tá entendendo. Todo mundo quer saber por que você foi barrado. O que você sentiu. Se vai processar o evento. A gente precisa reagir. Dar uma coletiva. Cacá ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. A melhor reação é o exemplo. Eu não quero vingança, quero reflexão. Henrique tentou argumentar. Mas, Cacá, deixa que eu resolvo do meu jeito, cortou ele. Na prefeitura, o clima era de crise. O prefeito Almeida caminhava de um lado para o outro, falando com jornalistas. Sim, foi um mal-entendido lamentável. A cidade inteira respeita o senhor Cacá, e tomaremos providências. Um assessor cochichou. Prefeito, ele acabou de postar uma nota. Uma nota. Finalmente. Almeida estendeu a mão, curioso. O assessor leu em voz alta, com a voz trêmula. Não me ofende quem me barra por não me reconhecer. Me entristece quem mede o valor de alguém pela roupa que veste. O projeto Vida em Movimento não é sobre nomes famosos. É sobre abrir portas. Que sirva de lição para todos nós. Cacá. O prefeito ficou em silêncio. Depois respirou fundo e disse. Ele é mais sábio que todos nós juntos. Na portaria do centro esportivo, o segurança Santos não conseguiu dormir desde o incidente. A cada toque de notificação, mais vergonha. Vídeos, memes, piadas. Mas o que mais doía era a própria consciência. Eu tratei o cara como se fosse um qualquer, pensava, sentado na cama. A mulher, Cida, tentava consolá-lo. Você não sabia. Bem, muita gente teria feito o mesmo. Não, Cida, o problema é justamente esse. A gente julga o tempo todo. Julga pela roupa, pelo jeito, pelo carro. Eu vi um homem simples e achei que não merecia entrar. As lágrimas vinham sem pedir licença. Cida o abraçou. Você ainda pode se redimir. Santos ergueu o olhar, decidido. E eu vou. No dia seguinte, Henrique recebeu uma mensagem inesperada. Quero visitar o centro novamente, mas sem imprensa.
Às 8 horas. Kaká. O coordenador respondeu de imediato. Entendido. Estarei te esperando. Às 8 em ponto, um carro preto parou discretamente diante do portão. Henrique correu para recebê-lo, mas Kaká saiu do banco do motorista e fez um gesto com a mão. Não precisa de formalidade. Vamos só conversar. Santos, o segurança, estava ali, cabisbaixo. Usava o mesmo uniforme, mas o semblante era outro. Quando viu Kaká se aproximar, engoliu seco e começou. Senhor Kaká. Eu. Calma, Santos, disse ele, colocando a mão no ombro do homem. Eu não vim aqui para te culpar, mas eu te humilhei, diante de todo mundo. A voz do segurança falhou. Eu me deixei levar pelo preconceito. Kaká assentiu lentamente. O importante é o que você vai fazer com isso agora. O homem enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Eu quero aprender. Eu quero mudar. Kaká olhou para o portão de ferro. Então começa abrindo esse portão para todos. Hoje, quero ver as crianças entrarem, os moradores, os que nunca foram convidados para nada. Henrique arregalou os olhos. Mas, Kaká, isso não estava programado. A vida não se programa, Henrique. Se conserta, respondeu ele, firme. Pouco depois, o portão foi destrancado. As primeiras crianças começaram a entrar, curiosas. Dona Lourdes, uma senhora do bairro, chegou segurando o neto pela mão. A gente pode assistir, moço? Perguntou ao segurança. Santos sorriu e respondeu. Pode sim, senhora. Hoje o portão tá aberto para todo mundo. O garoto correu para dentro com um brilho nos olhos. Logo, dezenas de moradores se juntaram, olhando as quadras, os campos e os murais coloridos. Kaká caminhava entre eles, sem microfone, sem holofotes. Falava com cada pessoa, escutava histórias, respondia com humildade. Uma mulher se aproximou com um celular na mão. Posso tirar uma foto, senhor Kaká? Claro, respondeu ele, sorrindo. Mas me chama de Ricardo. Henrique observava de longe, emocionado. O que começou como uma tragédia de imagem pública havia se transformado em algo maior. O prefeito, que chegará às pressas, parou surpreso diante da cena. O que é isso? Perguntou. Henrique explicou. Ele decidiu que hoje o centro pertence ao povo. O prefeito ficou em silêncio. Depois disse com um meio sorriso. Acho que ele entendeu o propósito melhor que a gente. Enquanto o sol subia, o centro esportivo ganhava vida de verdade. As crianças jogavam bola, idosos conversavam sob as árvores, voluntários distribuíam água e frutas. O segurança Santos ajudava a organizar as filas, sorrindo pela primeira vez em dias. Uma repórter que havia chegado para cobrir o escândalo se aproximou de Kaká. Senhor, o senhor quer dar uma entrevista sobre o episódio? Ele olhou em volta e respondeu. O episódio é esse. Gente diferente convivendo sem distinção. Essa é a resposta. Ela ficou sem palavras. Horas depois, Henrique se aproximou, segurando um envelope. Kaká, o prefeito pediu para te entregar isso. Uma carta de desculpas oficial e uma homenagem especial. Kaká abriu o envelope, leu as primeiras linhas e devolveu. Diga ao prefeito que as desculpas estão aceitas, mas a homenagem deve ser para quem aprendeu. Como assim? Kaká apontou para Santos, que organizava uma roda de crianças. Ele é a prova de que o erro pode ser o primeiro passo da mudança. Henrique sorriu. Você é inacreditável, cara. Só tento ser coerente com aquilo que prego, respondeu ele. Ao cair da tarde, o centro estava cheio de risadas, música e alegria espontânea. O evento improvisado se tornará o verdadeiro início do projeto. Kaká sentou-se no banco da arquibancada e observou uma menina chutando uma bola com os pés descalços. Ela correu até ele e perguntou. Moço, você joga bola também? Ele sorriu. Já joguei um pouquinho. Então me ensina a chutar? Kaká levantou-se, ajeitou o boné e mostrou a postura correta. Assim, ó, não é sobre força, é sobre equilíbrio. A menina tentou de novo, e dessa vez a bola foi longe. Ela gritou de alegria, e ele aplaudiu. Henrique, observando de longe, comentou com Fernanda. O cara transforma tudo em lição.
Até um chute vira metáfora. Fernanda sorriu. Por isso o Brasil inteiro respeita ele. Quando o sol começou a se pôr, Kaká se aproximou do portão. Santos estava lá, fechando aos poucos, enquanto ainda entravam alguns curiosos. Obrigado por me dar outra chance, senhor, disse ele, com os olhos marejados. Não me agradeça. A chance foi sua. Eu só te mostrei o caminho, respondeu Kaká. Santos hesitou e perguntou: e se o senhor não tivesse voltado? Então o erro teria vencido, disse Kaká, firme. E eu não quero um mundo onde o erro vença. Os dois se olharam em silêncio por alguns segundos. Um aperto de mão encerrou a conversa. Kaká saiu caminhando calmamente, enquanto o som das crianças ecoava lá dentro. No céu, o último raio de sol se refletia nas letras do letreiro do portão. Centro Esportivo Vida em Movimento. Ele sorriu, sussurrando para si mesmo. Agora sim, o nome faz sentido. Naquela noite, as imagens do centro cheio circularam na TV e nas redes. Os comentários haviam mudado de tom. Kaká mostrou que humildade não é fraqueza. Santos virou exemplo de arrependimento verdadeiro. Quando o portão se abriu, o Brasil inteiro aprendeu algo. E em meio a todas as manchetes, uma frase de Kaká se destacou, escrita por um jornalista no final da matéria. Respeito não depende de crachá, e dignidade não usa terno. O sol nascia devagar sobre Campinas quando a cidade acordou com uma notícia diferente. Prefeitura anuncia cerimônia de retratação e abertura popular no Centro Esportivo Vida em Movimento. As manchetes não falavam em escândalo, nem em vergonha, falavam em mudança. E o nome de Kaká, mais uma vez, estava no centro de tudo. Não como ídolo do futebol, mas como símbolo de empatia. Henrique chegou cedo ao local. As quadras estavam limpas, as arquibancadas decoradas com flores simples, e o palco havia sido montado em frente ao gramado. Dessa vez, não havia tapete vermelho, nem guardas nas entradas. Apenas uma grande faixa branca pendurada no portão, aberto para todos. Está tudo pronto? Perguntou Fernanda, revisando o som. Tudo, respondeu Henrique. Só falta ele. Do outro lado da rua, jornalistas e curiosos se reuniam desde o amanhecer. Dona Lourdes, a senhora do bairro, veio de chinelos, levando o neto pela mão. Hoje vai ser bonito, meu filho, disse ela. Bonito de verdade. O garoto sorriu, segurando uma bola velha. Será que ele vem mesmo, vó? Ah, ele vem. Quem tem alma boa não foge das feridas, cura elas. Às 9 em ponto, um carro comum parou na esquina. Sem seguranças, sem aparato, sem ostentação. Kaká desceu, vestindo uma camisa branca simples e calça jeans. Cumprimentou quem estava por perto, abraçou algumas crianças, tirou fotos e caminhou devagar até o portão que, semanas antes, havia sido fechado para ele. O segurança Santos estava lá, de uniforme, mas com um crachá diferente no peito. Coordenador de acesso e inclusão. Quando viu Kaká, seu coração acelerou. Deu 2 passos à frente, retirou o boné e falou com a voz embargada. Senhor, é uma honra recebê-lo de volta. Kaká sorriu, sincero. A honra é minha, Santos. Ainda se lembra do que combinamos? Lembro, sim, que o portão só faz sentido quando está aberto. Eles apertaram as mãos, e o som dos aplausos se espalhou pelo espaço. Henrique se aproximou, visivelmente emocionado. Obrigado por ter voltado. Kaká, o que aconteceu aqui virou